Olá! Como de prometido, hoje eu vim trazer aqui para vocês a resenha do livro Não Me Faça Contar Até 3, de Ginger Huber. Esse livro aqui, ele traz algumas instruções a nós mães na cosmovisão cristã e ele é dividido em 3 partes, esse livro. Ele tem 12 capítulos, onde contém 3 partes de um tema específico que a autora traz. A primeira parte é sobre chegando ao coração de seu filho. A segunda parte é como repreender biblicamente. E a terceira parte é o uso bíblico da vara. Esse vídeo de hoje será sobre a primeira parte, chegando ao coração de seu filho. Nessa primeira parte contém 4 capítulos e eu estarei falando um pouco de cada um. O primeiro capítulo que a autora traz aqui para nós, ele tem como tema o chamado celestial da maternidade. Neste capítulo aqui, a autora traz mostrando para nós mães o quão é importante a maternidade na vida da criança, o trabalho da mãe na vida da criança. Só que no início ela começa trazendo sobre os pontos difíceis que a gente encontra na maternidade quando a gente tem os nossos filhos, que muitas das vezes é a privação de sono, a privação de não fazer tudo que a gente quer na nossa hora e se na hora que a criança permite, conforme a gente vai criando uma rotina na vida da criança. Aí conforme a criança vai crescendo, a sua liberdade acaba que você não tem tanta liberdade, até mesmo aí para ir ao banheiro. E com isso, a vida da mãe, a rotina da mãe começa a ficar simplesmente sobrecarregada e cansada. E a mãe não olha o lado bom da maternidade, o chamado que é celestial, o chamado importante que a mãe tem. Ela sempre olha pelo lado do cansaço, o que ela fez da vida ao ter filhos, principalmente quando tem vários filhos quase da mesma idade, que o trabalho dobra mais ainda. Então ela pega nesse capítulo, ela quer mostrar para nós mães a importância desse chamado que nós temos, que é a maternidade. E nesse capítulo 1, na página 23, ela diz o seguinte: Deus tem realmente um trabalho importante para mim, e ele requer muita habilidade. É a minha vocação, minha prioridade, minha luta e meu objetivo. Aproveitarei a oportunidade e aceitarei a tarefa presente. Amarei, cuidarei, treinarei meus filhos de maneira que Deus me chamou para fazer. Continuando na página 24, ela diz: Ser mãe é mais do que ser cozinheira, motorista, empregada doméstica, conselheira, médica, juíza, disciplinadora, etc. É sobre moldar o caráter, construir confiança, cuidar, ensinar e orientar. Não há nada como a influência que uma mãe tem sobre seu filho. A influência de uma mãe tem um potencial enorme de moldar a pessoa que a criança se tornará, para o bem ou para o mal. Neste capítulo, ela traz sobre essa importância que nós, mães, temos de influenciar os nossos filhos. E ela traz até uma citação de algumas pessoas bem conhecidas sobre elas dizer sobre a influência da mãe dessas pessoas na vida delas, como foi Thomas Edison e Abraham Lincoln. Aqui, Abraham Lincoln mesmo, ele descreve que a sua mãe foi responsável principal por tudo o que ele era ou esperava se tornar. E nesse mesmo capítulo, que ela fala sobre a importância da mãe na vida de uma criança, a influência que a mãe tem sobre influenciar o caráter da criança, se é um caminho bom, um caminho mau, que tudo vem através da criação que a mãe está lhe dando para a criança, ela também faz uma advertência neste mesmo capítulo, porque ela diz que quando nós mães estamos colhendo bons frutos da vida dos nossos filhos, nós temos a deixar a soberba entrar no nosso coração. Ela até deu um exemplo de um caso que aconteceu com ela, onde ela, ao invés de ter compaixão da outra mãe que estava próxima a ela, por estar passando por alguma dificuldade com o filho, ela simplesmente deixou a soberba entrar no seu coração, e não tendo compaixão dessa mãe. Então ela dá essa advertência para nós mães, que quando a gente estiver colhendo bons frutos na educação de nossos filhos, ao encontrar pelo caminho alguma mãe que não está tendo este mesmo resultado, que a gente venha ter compaixão dessa mãe, ao invés de deixar a soberba entrar no nosso coração e dizer que nós somos boas mães por ter conseguido colher bons frutos dos nossos filhos. E ela encerra esse capítulo na página 28 dizendo o seguinte: Querida mãe, ao experimentar o sucesso na criação de seus filhos, por favor, não se torne orgulhosa.
Dando continuidade agora no capítulo 2, o capítulo 2 tem como tema definindo a disciplina. Este capítulo, que ela vai dizer como a gente definir a disciplina dos nossos filhos, ela diz na página 31. Aqueles que ainda tentam estabelecer limites tendem a perder o coração de seus filhos. Ela traz aqui este capítulo onde vem definir a criança, definindo a disciplina, que a disciplina ela tem que vir através do coração da criança. Devemos disciplinar o coração da criança, que no coração da criança é onde está todo o mal, todo o problema que surge, está no coração da criança. Aí ela pega e traz na página 32, sobre a visão bíblica, né, que nós temos, que ela diz o seguinte: embora a sociedade relacione disciplina a um uso descontrolado do castigo físico, a disciplina bíblica envolve amor, o coração e a palavra de Deus. Precisamos levá-los a pensar corretamente e serem motivados por um amor de virtude, em vez do medo da punição. Fazemos isso ao instruí-los na justiça. A instrução justa só pode vir a partir da palavra de Deus. Ela, neste capítulo aqui, que ela vem falando que nós mães devemos saber instruir a criança corretamente, e que a criança vem tomar alguma atitude de obediência, porque ela sabe entender o que é o certo e o que é o errado, e qual atitude ela deve tomar naquele momento. E não porque ela vai tomar aquela atitude, porque caso ela tome tal atitude diferente, o pai ou a mãe irá puni-la com alguma punição física. E isso já não é uma disciplina correta para a criança, que a criança sim deve tomar alguma atitude e obediência aos pais, simplesmente porque ela entendeu, não por medo de algum castigo físico. E ela fala que a palavra de Deus, ela não é somente a agressão física como muitos conhecem. Não, mas a palavra de Deus, ela é instruir a criança, dar amor à criança, de forma mansa, de forma calma, onde a criança venha entender, e não somente agressão física. Dando continuidade neste capítulo, na página 34, ela fala sobre a mãe de Provérbios 31, que é a mulher, né, como nós cristãos, conhece bastante a mulher de Provérbios 31, que toda mãe, toda mulher deseja ser esta mulher. E ela fala um pouco desta mulher aqui, sobre ser mãe, na parte de mãe. Ela diz aqui na página 34 o seguinte: se você deseja se tornar uma mãe sábia, que pode transmitir essa instrução sábia, deve começar temendo o Senhor e se encontrar justa diante dele. E para saber o que é justa, melhor nesse assunto, ela traz um apêndice, está lá no final do capítulo, no final do livro, ela traz um apêndice falando sobre o que é ser justa, né? Aí no último vídeo que eu for fazer, eu vou falar sobre esse apêndice que ela trouxe, falando sobre a ser justa, aí eu vou falar no último vídeo. E dando continuidade, na página 35, ela diz: seja paciente, você colhe o que planta, colhe mais tarde do que planta e colhe mais do que planta. Onde ela diz para a gente ter essa paciência em educar nossos filhos, porque mesmo nós achando que fazendo certo uma vez, naquele mesmo dia que a gente instrui a criança, à tarde nós irá colher fruto, não. A gente irá colher os frutos a longo prazo, e nesse longo prazo tem a nossa persistência em trabalhar a vida da criança, levando ela a entender, colocando no coração dela o que é certo, o que é errado, de forma pacífica, de forma amorosa. E nesse mesmo capítulo ela diz também sobre onde está o problema, que a gente devemos sempre analisar onde está o problema da criança estar buscando tal atitude que não aceita, vamos dizer assim. E ela fala que esse problema está no coração da criança. A criança, ela já nasce com o pecado. Então, o pecado já está no seu coração e nós devemos entender isso, nós mães devemos entender. A criança já nasceu com o pecado. E ela traz três verdades, que ela põe aqui, três verdades sobre a natureza do pecado, para nós entendermos melhor o que é o pecado. O primeiro ponto que ela traz aqui é que o filho já nasce pecador.
Na página 36, ela diz o seguinte, ela traz uma citação de John, onde ele diz: as crianças nascem pecadoras e esse pecado não se manifesta em virtude do que os pais fazem, mas por aquilo que deixam de fazer. Ela dá um exemplo. Nós não precisamos ensinar a criança a brigar com outra criança por causa de um brinquedo. Nós precisamos ensinar a criança a dividir, a compartilhar, a esperar o momento dela brincar com aquele brinquedo. Porque o pecado que está no coração dela, ele já sabe que ele tem que brigar por causa daquilo que ele deseja. E é onde já nós mães devemos entrar e intervir nesse ponto. Aí o segundo ponto que ela fala sobre o pecado é o seguinte: o pecado está ligado ao coração de seu filho. E ela diz aqui o seguinte na página 36 ainda. Quando os pais dão ouvidos ao mandamento de Deus sobre educarem seus filhos na justiça, por meio do uso da vara e da repreensão, o método de Deus para afastar a estultícia do coração da criança está sendo colocado em prática. Deus ordena os pais a confiarem nele e a terem participação ativa na educação de seus filhos. E o terceiro ponto que ela traz sobre o pecado é o seguinte: o pecado não é engraçado. Neste capítulo aqui, ela vai falar sobre como que o pecado não é engraçado, que muitos pais, por negligência ou simplesmente por não saber o que eles estão fazendo naquele momento errado, eles acham engraçado o pecado que a criança age. Como, por exemplo, quando a gente vai falar algo para a criança que ela não pode fazer algo, ela enfrenta nós mães dizendo um não, e muitas das vezes nós achamos engraçados e sempre comentamos: o meu filho tem um temperamento forte, o meu filho já sabe o que ele quer. E muitas das vezes isso não é simplesmente o temperamento, ele sabe o que quer, é o pecado sendo manifestado na sua vida. Ou quando nós falamos algo, repreende nossos filhos, ele, em vez de olhar em nossos olhos e buscar entender o que estamos falando com ele, o motivo daquilo, ele começa a olhar nós de olhos tortos. A gente acha engraçado e ri. Muitas das vezes: olha, criança fulano tá olhando torto pra mim porque eu repreendi ele. Olha que gracinha, olha que bonitinho. Mas isso não é bonito. Aqui devemos instruir a criança e repreendê-la naquele momento, porque a atitude dela simplesmente está demonstrando o pecado que está em seu coração. E continuando ainda, neste mesmo capítulo, na página 41, ela diz o seguinte: o coração é o centro de controle da vida. O comportamento é simplesmente o que alerta para a necessidade de correção de seu filho. Mas não cometa o erro que muitos pais cometem, permitindo que seu desejo por mudança de comportamento substitua seu desejo por um coração mudado. Uma mudança de comportamento que não decore de uma mudança no coração não é louvável, ela é condenável. E quando nós concentramos no comportamento externo de nossos filhos e negligenciamos o que está por dentro, fazemos com que nossos filhos se tornem manipuladores. Ela diz aqui, e onde a gente devemos, como os pais cristãos, nós jamais devemos preocupar mais com o comportamento que a criança tem externo do que o seu coração. Sempre devemos buscar repreender e entender o que se passa no coração da criança, para depois a gente se preocupar no comportamento externo que a criança está se desenvolvendo, se demonstrando. E neste mesmo capítulo, para encerrar, na página 42, ela diz: se nós focarmos apenas sobre as leis de comportamento externo, mas falharmos em educar seus corações de acordo com a palavra de Deus, corremos o risco de lhes fazer o cristianismo como um conjunto de regras penosas. Como resultado, eles talvez nunca experimentem o que significa verdadeiramente conhecer Cristo e seu poder de transformar vidas. Ela diz aqui, nesse capítulo encerrando, que nós, como os pais, não devemos trazer o cristianismo para a vida da criança apenas como um conjunto de regras do que elas podem ou não podem fazer, mas sim mostrar para elas o poder de transformação que Cristo tem ao deixarmos Ele entrar nas nossas vidas, no nosso coração, o quanto Ele é poderoso para transformar aquele mal, aquele pecado que está em nós. E dando continuidade, no capítulo 3, ela vai falar sobre extraindo os problemas do coração.
Na página 45, ela diz: pensamos que se falarmos a nossos filhos sobre os caminhos justos de Deus, estamos ensinando e os alcançando por meio da comunicação. No entanto, a comunicação verdadeiramente benéfica é baseada não apenas na capacidade de falar, mas também na capacidade de ouvir. Ela traz aqui neste capítulo, ela vem falando que nós devemos sempre buscar ouvir também a criança, do porquê que ela está tomando tal atitude, como bater em um colega, porque não compartilhar os brinquedos. A gente devemos sempre também ouvir o motivo da criança e instruí-la de como ela deve tomar a atitude e também de fazer ela pensar como cristã. Na página 51, ela diz: nosso objetivo em sondar o coração da criança é trazê-la à avaliação sóbria de si mesma como uma pecadora, ajudá-la a reconhecer sua necessidade de Cristo e ensiná-la a agir e pensar e ser motivada como cristã. E neste mesmo capítulo, ela também vem falar para nós que a palavra de Deus ela nunca muda, a palavra de Deus ela é uma só e ela é imutável e não muda jamais. E nós mães e pais devemos sempre que tomar cuidado sobre o pecado na vida do nosso filho, porque ele muda. Conforme nossos filhos vão crescendo, o pecado que ele tem no coração irá se manifestar de outras formas, de formas variadas. E nós sempre temos que estar atentas à forma, né, que a criança está manifestando esse pecado na vida dela e nesse momento a gente entrar e fazer com que a criança deseje agir e tomar uma atitude como cristão. E no próximo capítulo, que é o capítulo 4, ele tem como título Instruindo os Filhos na Justiça. Página 59, ela diz: é importante repreender nossos filhos quando eles agem errado, mas igualmente importante, se não mais importante, fazê-los caminhar por meio do que é correto. Na página 60, ela fala: sempre que você corrigir seu filho por um comportamento errado, conduza-o pelo comportamento correto. É assim que ensinamos nossos filhos a andar na justiça de Cristo. Isso é o que a Bíblia quer dizer com instruí-los na justiça. Então, sempre que a gente for corrigir os nossos filhos por algum erro que ele está cometendo, que a gente traga ele, instruir ele no caminho do Senhor, mostrar para ele e desejar, fazer com que ele deseje viver realmente para Cristo, que ele não deseje viver as suas vontades, mas sim viver as vontades, as paixões que Cristo tem para a nossa vida, para a vida deles. Então, assim, e ela está dizendo, assim, que é um trabalho árduo, é um trabalho que não é fácil de fazer. Você, todos os dias, a cada instante, você tem que estar sempre atenta para não perder nenhuma oportunidade de instruir os nossos filhos no caminho de Cristo. Não é uma tarefa fácil. Na página 66, ela ainda termina este capítulo falando, com o versículo de Gálatas 6:9, onde diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, que se nós não desistirmos, sempre todos os dias buscar instruir a criança no caminho correto, no caminho da palavra de Deus, né, de Cristo, a gente, no momento certo, a gente colherá os frutos, né, que a gente, devido a todo aquele plantio que a gente teve. E hoje é só por hoje eu falei só do capítulo 1 ao 4, e no próximo vídeo eu irei falar do capítulo, mais 4 capítulos, que é do capítulo 5 ao capítulo 8, e o próximo tema geral, né, na parte dos próximos capítulos, é como repreender biblicamente.